Já pensou em acordar um dia com um ou mais dedos travados? Pois é, cerca de 2% da população mundial pode sofrer com essa patologia chamada de dedos em gatilho. Você confere todos os detalhes sobre o assunto agora no Vida Plena. Antes de irmos ao assunto, eu quero fazer aquele pedido básico de sempre, para que você curta e compartilhe este vídeo. Ele transmite conhecimento, então só assim é possível deixar todos bem informados. O nome científico da condição é tenossinovite dos flexores. Essa patologia é mais comum entre as mulheres dos 40 aos 60 anos. Ela acomete a região palmar dos pacientes, fazendo com que um ou mais dedos fiquem travados na posição dobrada, podendo ocorrer um estalo quando ele passa da posição dobrada para a esticada ou vice-versa. Isso acontece devido à inflamação dos tendões flexores, que precisam deslizar livremente para que o paciente realize o movimento. Quando o paciente cursa com essa patologia, o tendão está muito espessado ou a própria polia, que é o túnel por onde ele tem que correr, está muito espessada. Então a gente tem um tendão muito largo para passar num túnel muito estreito e isso causa dor e também limitação funcional das mãos. Primeiro o paciente vai se queixar de um abaulamento ou um nódulozinho palpável na região palmar da mão, com dor ao movimento de flexão, são os estágios iniciais. Mas com a progressão da doença, esse paciente vai apresentar, além da dor, um travamento. Então o paciente fecha a mão e quando vai abrir aquele dedo que tem o gatilho, ele não abre. E aí o paciente sente dor ao estender esse dedo. Às vezes ele tem até que puxar com a outra mão. O diagnóstico da doença é feito a partir de relatos dos pacientes sobre o histórico de queixas. Também são realizados exames físicos para identificar o grau da condição ou de imagem como ultrassonografia ou ressonância. Os dedos em gatilho têm cura, vai depender do estágio do paciente. Pacientes que vêm precocemente, que chegam nos estágios mais leves, a gente vai lançar mão de tratamentos menos invasivos, como anti-inflamatórios, crioterapia, que é a aplicação de gelo local, fisioterapia, alongamentos entre atividades mais exaustivas que usem muito a mão. Já nos estágios moderados a graves, a gente já vai pensar em algo mais invasivo. A gente vai tentar o tratamento conservador, mas existe uma porcentagem de pacientes que não vai evoluir bem dentro do esperado com o conservador. Então a gente pode, além dessa primeira etapa, a gente pode lançar mão de infiltração com corticoide na região da polia, e nos estágios que essas primeiras opções não foram bem sucedidas, a gente pode pensar também no tratamento cirúrgico. E o paciente, a gente chama, por exemplo, day clinic, que ele pode ser internado e ter alta no mesmo dia, pois a gente pode usar anestesia local, mais sedação ou um bloqueio do braço para fazer a cirurgia. E o afastamento ele gira em torno de 15 a 30 dias. É uma cirurgia que não precisa de imobilização pós-cirúrgica, visto que a gente não vai mexer na parte óssea, a gente vai mexer mais na parte de pele, tendão e partes moles. Então é uma cirurgia que o paciente tem uma resposta muito boa no pós-operatório imediato. Ele já sente que consegue movimentar a mão sem o bloqueio, né? E ele tem um retorno às suas atividades físicas muito rápido. Muitas vezes, depois da cirurgia, é só o tempo do paciente tirar os pontos e ele voltar às suas atividades laborais. Depois de 2 horas, por exemplo, de trabalhos manuais exaustivos, a gente pode fazer pausas programadas. A cada 2 horas, parar 15 minutos, realizar alongamentos, né, de extensão dos tendões flexores. Pode fazer também compressas de gelo nessa região, certo? E ter essas pausas programadas para poder o corpo se descansar e você poder voltar à sua atividade posteriormente. Só para os casos leves. Casos mais avançados, realmente essas medidas elas não vão conseguir contornar o desenvolvimento normal da doença. Pronto, agora é só seguir as dicas da doutora que vai ser possível evitar essa patologia dos dedos em gatilho. Eu te garanto que esse é o segredo para ter uma saúde de qualidade, um bom desempenho nas atividades manuais e com tudo isso você vai ter uma vida plena.